A entrega do troféu HQ Mix acontece no próximo sábado, no Sesc Pompeia. A premiação é uma forma de reconhecer a qualidade da produção de histórias em quadrinhos, cartoons, charges e as artes gráficas como um todo no Brasil. Para falar mais sobre o HQ Mix e também da indústria de quadrinhos brasileira, o Jornal da Câmara, primeira edição, conversa agora com o cartunista José Alberto Loveto, mais conhecido como Jal, um dos criadores desse troféu. Tudo bom, Jal? Tudo bem, boa tarde. Obrigada pela presença. Esse espaço que a TV Câmara cede para os quadrinhos. Claro, são 25 anos de história, né, dessa premiação. Como começou essa festa dos quadrinhos brasileiros? Bom, eu e Gualberto Costa trabalhávamos na TV Mix, da TV Gazeta, final dos anos 80, né? A apresentação era do Serginho Groisman, ele se tornou o padrinho do troféu, até hoje né? Ele faz a apresentação do troféu. E isso foi em 1988. Precisava ter um troféu para mostrar a produção de quadrinhos no Brasil. Sabe que a área de quadrinhos emprega mais gente do que o teatro e o cinema, mas sempre foi colocado meio de escanteio e é mais fácil para qualquer pessoa trabalhar, basta papel e lápis. Né? E talento, Jal? Sim, o talento, mas olha, talento. aqui no Brasil você tem muita gente boa, vários desenhistas brasileiros estão ganhando prêmios internacionais a todo momento. Então, talento a gente tem. Falta um pouco mais de espaço e um pouco os editores pensarem um pouquinho mais nessa área de charge e quadrinhos, que é muito ligada a toda essa população que vive o dia a dia e tem 100% de leitura num jornal, por exemplo, uma charge. Ninguém deixa de ler uma charge no jornal, né? Tá certo. Agora, como funciona a votação, né, dessas peças que são enviadas? Quem é o júri desse festival? Bom, nós fazemos um processo bem dificultoso e diferente de outros eventos da mesma magnitude. São cerca de 2.000 profissionais que votam nos lançamentos e nos acontecimentos do ano anterior. Então, essa premiação que vai acontecer agora é a respeito do ano 2012, onde aconteceram cerca de 700 lançamentos. Parece incrível, né? As pessoas não veem, não percebem, mas muitos lançamentos. Teve ano que chegou a ter 1.200, 1.300 lançamentos entre revistas independentes e revistas e jornais e também a parte de livros, né? Nós temos algumas imagens que eu gostaria que você comentasse um pouco. São alguns vencedores deste ano, né, que vão receber o troféu no sábado, no Sesc Pompeia. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho essas imagens que você trouxe. Olha, nós vamos homenagear aí, tá ali, pera um pouquinho só, aquela foto lá um pouquinho vamos antes. Voltar uma. Só para explicar, porque a cada ano nós homenageamos um troféu, uns personagens, né? E esse ano aqui, Los Três Amigos, uma criação do Angeli, do Laerte e do Glauco. Então, aquela foto que apareceu antes é deles em 1994, né, já no troféu HQ Mix, tá ali a foto, né? E estão até com o troféu da época, né? E estamos homenageando nesses 25 anos esses autores, né, com o troféu Los Três Amigos, que depois vai ser mostrado aí na sequência. A cada ano é um troféu diferente? Sim, cada ano homenageamos um personagem, né? Legal. Então, o ano passado foi o Saca-Rolha, daí teve o Astronauta do Maurício, teve o Pererê do Ziraldo, o Amigo da Onça e agora... Bom, esse é o Diomedes, que é edição especial, ganhou o prêmio de edição especial de clássicos, né? Do Lourenço Mutarelli, que já é hoje artista, ator, tem filmes dele também, já começou com os quadrinhos, né? Vamos para o próximo. Temos mais? Bom, tem mais uma enquanto eles colocam, continuam a sequência das imagens, quais são as novidades nesses 25 anos, né? Nessa edição de 25 anos do festival? Nós temos cerca de 40 prêmios, né? Esses 40 prêmios pegam desde publicação de humor, publicação de aventura e tal, e vai até as homenagens. E esse ano aqui nós vamos ter algumas homenagens, principalmente a Rodolfo Zala, ao Luquete, né? O Rodolfo Zala é um desenhista da época dos quadrinhos de terror. Muita gente lembra dos anos 60, que era um movimento muito forte de quadrinhos brasileiros. O Luquete, que é um roteirista, que inclusive é roteirista do Zé do Caixão e também dessa época, né? Que também está sendo homenageado.
E o Laerte, que foi o maior vencedor de todos esses anos aqui, cerca de 35 troféus ele ganhou nesses 25 anos, né? Quer dizer, é o maior que recebeu prêmios no troféu, né? E temos também a novidade aí está aparecendo o Rodolfo Zala, né? Esse daí é o filme, o documentário que está ganhando como uma homenagem, né? Que é do Márcio Baraldi. Muito bom esse documentário, ele fez por conta própria, o Márcio Baraldi, foi muito legal. Então, uma das coisas interessantes liga aqui à Câmara, porque houve o projeto do então vereador Eliseu Gabriel, que foi colocado em 2011, de criação do Museu de Artes Gráficas. Passou pela primeira votação na Câmara por unanimidade e depois teve todo o seu processo e em segunda votação, agora no início do ano, passou também pela Câmara e foi já para o Executivo. Houve um problema burocrático, mas a boa vontade entre o Legislativo e o Executivo vai fazer com que saia esse projeto ainda esse ano por parte do agora secretário de Trabalho e Empreendedorismo, né, o Eliseu Gabriel, e o Juca Ferreira, né, secretário da Cultura. Então, vão ter uma notícia muito legal para dar no evento, eles devem estar lá, e falar dessa criação do Museu de Artes Gráficas no Brasil, que é o primeiro no país, não tem nenhum até hoje. Então, a gente não tem como preservar os desenhos dos desenhistas. Então, é a primeira vez que vai acontecer e vai ser aqui na cidade de São Paulo. Ótimo. E esse mercado precisa ser mais valorizado aqui no Brasil, né, Jal? Eu acho porque o quadrinho, a história em quadrinhos, ainda é o brinquedo mais barato que você pode dar para uma criança e ajuda ela a se concentrar. Hoje em dia é importante na área de educação. Incentiva a leitura. Incentiva a leitura. Crianças de 5 anos já querem ser alfabetizadas para poderem ler quadrinhos. Isso é um dado muito importante no mundo de hoje, onde tudo está baseado no eletrônico. Se falta força, as pessoas ficam sem saber o que fazer, vão ter que voltar para ler alguma coisa impressa e a gente não pode abandonar simplesmente tudo pelos equipamentos eletrônicos, né? Nós temos grandes nomes de artistas, né, de histórias em quadrinhos fora do Brasil, nos Estados Unidos. Né? E temos aqui também, por exemplo, o Maurício de Souza, que é um ótimo exemplo também, né, de um quadrinista que faz muito sucesso fora do Brasil também. Então, quer dizer, muitos quadrinistas têm que sair do Brasil. Hoje, por causa dessa parte de você poder enviar os trabalhos através do e-mail e tudo mais, ou transferência, tem vários desenhistas que estão trabalhando, por exemplo, no mercado americano e estão aqui no Brasil. Outros preferem ficar lá ou na Europa, né? Tem desenhistas que ficam metade do ano na Europa e metade do ano no Brasil. Mas são muitos desenhistas. Se a gente fizer um levantamento hoje de desenhistas que estão trabalhando com quadrinhos aqui no Brasil e humor gráfico, você chega a essa quantidade de uns 2.000. Que é bastante para um país igual o nosso, onde não tem tanto veículo de informação. Não tem tanto incentivo, de repente, também, tanto incentivo, também não tem. Então, esse museu vai ajudar muito a incentivar. Porque as crianças que vão visitar um museu desse e tudo mais, ou jovens, eles vão saber da história e daí eles se entusiasmam a entrar nessa área. Tem um trabalho muito importante sendo feito nas escolas, que é utilizando o quadrinho e o humor gráfico para ajudar na apreensão de mais das crianças terem assim uma vontade maior de estudar, uma vontade maior de reter os conhecimentos, né? Isso daí está sendo feito até cientificamente no mundo inteiro e aqui no Brasil está começando agora. Tá certo. Essa tendência das histórias em quadrinho migrarem para as telonas do cinema, como que você vê isso? Porque a gente vê muitos, o que veio do papel indo para as telonas, virando grandes filmes em Hollywood, por exemplo? Nesse momento, Hollywood está se servindo dos personagens de quadrinhos para manter o glamour, manter toda essa coisa. Você vê que no Oscar e tudo mais, isso aparece bastante. E o grande marketing ainda são os super-heróis. Isso vindo do mercado americano. Aqui no Brasil ainda tem pouco de se utilizado disso daí para você desenvolver algum material. Você vê aí o Menino Maluquinho do Ziraldo, que virou filme, do Maurício são desenhos animados, né? Mas aqui no Brasil poderia ter muito mais material. Você teve aí na televisão alguma coisa como a Aline, que é do Adão e Turus Garay, algumas adaptações, mas ainda é pouco. Eu acho que o Brasil podia usar um pouquinho mais os personagens, grandes personagens que nós temos aqui, né? Por que essa diferença tão grande entre o Brasil e outros países?
pela desvalorização ainda do quadrinho aqui. Se você vê um autor de quadrinhos lá da Europa ou mesmo dos Estados Unidos, ele é como se fosse um cantor pop. Ele é muito bem valorizado, ele tem uma entrada no mercado e na mídia muito mais forte. E aqui no Brasil ainda é colocado meio em segundo plano. Teve uma campanha muito ruim anos atrás aí, principalmente nas escolas, de que quem lia quadrinho não estudava. E daí virou como uma coisa que os pais falavam, para de ler esse gibi e vai estudar. Só que hoje em dia, para a criança ter vontade de ler, ela precisa do quadrinho. Então está começando a mudar esse sentido. Essa mentalidade. Então eu acho que agora é o momento forte, porque tem algumas coisas que estão acontecendo. Um dos premiados, inclusive, é a graphic novel que o Maurício lançou com o Danilo Beirute, brincando com o astronauta. O Danilo pôde fazer o astronauta do jeito que ele desenha e também com o texto dele. O que aconteceu? Nunca a graphic novel brasileira tinha vendido tanto quanto essa. E agora vai ser lançada, pela primeira vez, uma graphic nacional, vai ser lançada em 5 países lá na Europa. Quer dizer, então, existe um mercado, existe força para colocar toda essa juventude, todo esse pessoal que produz para trabalhar. E, como eu disse, talvez a parte mais fácil da área artística de você colocar uma pessoa, um jovem, para poder já mostrar o seu trabalho. Ele pode não ter dinheiro para fazer um filme, ou fazer um programa de televisão, ou teatro, mas ele pode fazer uma revista em quadrinhos e a publicação da revista e ganhar o seu público. Temos mais imagens de alguns vencedores? A gente podia ver um pouquinho e deixar, assim, aguçar a vontade dos telespectadores de acompanharem de perto, né, no sábado. Olha só, essa a gente já viu. É importante dizer que o evento é aberto ao público, as pessoas têm que chegar antes para passar na bilheteria, né? Vamos ver aqui, esse eu já tinha falado do Rodolfo Zala, né? Esse é o Pinóquio, também ganhou edição especial da Editora Globo. Uma adaptação muito legal, diferenciada para o público adulto. O Casamento da Mônica do Cebolinha, que foi recorde de vendas, 500 mil exemplares. Enfim, eles assumiram oficializaram. Essa foi a maior vendagem do mundo ocidental de quadrinhos, mais do que Homem-Aranha, mais do que Super-Homem. Essa daí de terror e ficção, evidentemente, né? Certo. Bom, só para encerrar, eu gostaria de mostrar esse livro aqui, né, Jal? Nós vamos estar autografando esse livro, que é a história do Brasil nas Copas, através das charges, né? Esse livro, ele mostra desde as primeiras charges publicadas até as atuais sobre a seleção brasileira. E o que é interessante, que é o único... Devemos ter uns 10 mil títulos de livros sobre futebol. Esse é o único que mostra chargistas como Ziraldo Enfio, Chico Caruso, Mário Alberto, Gustavo Duarte e outros importantes, assim, mostrando a história do nosso futebol. Sábado, dia 3, agora, às 17 horas, no auditório do Sesc Pompeia. Fica lá na Rua Clélia 93, né? E logo após o evento, deve terminar umas 19h30, a gente vai estar autografando esse livro aqui também. Tá certo, Jal, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação. Boa sorte lá no sábado. Eu é que agradeço, Marina.